Quer saber sobre o FGTS Digital, a nova forma de recolhimento? Eu sou Paulo Porcino e seja bem-vindo a mais uma Kivo Live. Lembrando que o nosso chat está disponível para sanar as suas dúvidas. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Então, vamos lá? Fala pessoal, chegou a hora, chegou o momento, vamos falar sobre o FGTS Digital. Meu nome é Gabriel Alves, consultor de suporte da Kivo. Olá pessoal, meu nome é Eros, eu também sou consultor de suporte ao cliente aqui na Kivo. E o que é o FGTS Digital? É a nova forma de recolhimento do FGTS que vai facilitar e simplificar a vida dos empregadores. Utilizando as informações do E-Social como base de dados, com uma interface 100% web e diversas opções para poder gerar as guias. Ou seja, é o fim da CFIP, é o fim da GRRF. Bom, e sobre o cronograma de implantação do FGTS Digital, em janeiro de 2024 nós vamos ter a entrada em produção. De 10 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 a gente vai ter a preparação do sistema e os testes em produção restrita, que já estão acontecendo. E o período de teste para os empregadores ele vai ocorrer em duas fases. Utilização dos dados reais transmitidos para o E-Social, então as informações transmitidas ao E-Social já vão integrar diretamente com o FGTS Digital para esse período de testes. Geração de guias simuladas e conhecimento de outras funcionalidades do FGTS Digital, então lá dentro do ambiente você vai ter a opção de gerar algumas guias simuladas e simular pagamentos. Início do serviço de atendimento ao empregador, entende-se então que já vai ter um certo atendimento ao empregador durante esse período de produção restrita, que é o período de testes. Oportunidade para as empresas verificarem se as informações de bases de cálculo do FGTS geradas no E-Social estão de acordo com os recolhimentos atuais realizados via GFIP, da Caixa. Atenção nas incidências às verbas e rubricas utilizadas para funcionamento do totalizador do FGTS. Então, ainda sobre a questão do E-Social, as informações elas vão ser transmitidas do E-Social, vão ser integradas do E-Social direto com o FGTS Digital, então é necessário uma certa atenção com relação à questão do totalizador, sobre como que ele é gerado, com base nas incidências e tudo mais. Mais para frente a gente vai ver isso de uma maneira um pouco mais detalhada. Serão necessários alguns ajustes nos processos internos das empresas para realizar o recolhimento por esse novo canal. Durante esse período, os recolhimentos continuarão sendo realizados através da guia GRF/GRRF, geradas pela Conectividade Social Caixa, ou seja, durante esse período, por mais que as informações estejam disponíveis lá dentro do ambiente, você vai conseguir gerar pagamento de guias simulados e tudo mais, mas o empregador ainda está obrigado a, de fato, recolher o FGTS com validade legal através da GRF, GRRF, que é para recolhimento rescisório, e a CFIP. Certo, então vamos falar agora de datas, de calendário. Então já se iniciou, no dia 18/8 de 2023, a liberação do ambiente de teste em produção limitada. No dia 19/8, já teve ali a integração com base de dados do E-Social para empresas do grupo 1, e agora, a partir do dia 16/9, terá a integração com base de dados do E-Social para empregadores dos demais grupos. Lá no dia 10/11 de 2023, terá o fim do período de testes em produção limitada. No dia 20/11 de 2023, terá a liberação do ambiente de testes em produção restrita. E lá no dia 1/1 de 2024, a entrada em produção efetiva e substituição dos sistemas da Caixa. E quais que são as novidades do FGTS Digital? É sempre importante lembrar que o que a gente vai falar agora é as informações que a gente tem até o presente momento. Então pode ser que amanhã ou depois o governo lance alguma outra novidade que a gente não tem informação ainda, Eros? Então, sim. Começando aqui como Pix como única forma de pagamento. Então, até o presente momento, a única forma de pagamento da guia do FGTS Digital vai ser ali via Pix. A outra novidade é a nova data de pagamento, que vai ser ali no dia 20 do mês subsequente à competência dos eventos ali enviados para o E-Social. Isso faz até um pouco mais de sentido, porque não faz sentido a data ali dos eventos do E-Social, os eventos periódicos, ser dia 15 do mês subsequente,
e o FGTS vencer no dia 7, né? 7. Então, basicamente, agora a guia do FGTS vai vencer ali na mesma data da DCTF Web, né? Outra novidade que eu já tinha falado anteriormente, né? Que é a descontinuidade dos aplicativos Cefip, GRRF e Conectividade Social. Outra novidade é o sistema de procuração já integrado. Acesso simultâneo não, né, gente? Acesso instantâneo com o sistema de certidão de regularidade do FGTS e a integração com base do E-Social para a gestão das informações dos trabalhadores, suas remunerações e movimentações. Só uma observação, Gabriel, é que apesar de agora ter esse sistema de procuração integrado, é importante ressaltar que para o FGTS digital é necessário fazer novas procurações. Então, as procurações que o empregador já tinha antes, para E-Social, enfim, elas existem para aquilo e para o FGTS digital serão procurações sistema, né? específicas. Isso. Verdade. Então, aqui falando do acesso ao portal do FGTS digital, essa aqui é a carinha ali do portal. Então, a primeira tela que vai aparecer para a gente quando a gente acessar vai ser essa tela. Tem várias informações aqui, inclusive que essa aqui é uma versão de teste. Então, pode ser que lá no dia 1/1 de 2024 essa tela muda. Então, mas hoje, a tela inicial que a gente tem ali do FGTS digital, do site do FGTS digital, é essa tela aqui. Isso mesmo. E quais serão as formas e tipos de acesso? Vai ter ali o tipo de acesso via senha do Gov, né? Lembrando, gente, que é só quem tem o acesso prata ou ouro que vai conseguir acessar ali Só através da senha do Gov. Isso mesmo. Também pelo certificado digital, A1 ou A3 ou em nuvem. E quem que pode acessar? Titular, através do próprio perfil, o responsável legal pelo CNPJ na base da Receita Federal e procurador devidamente cadastrado lá no sistema de procurações do FGTS digital. Quando você acessa pela primeira vez, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas basicamente lá vai perguntar se você quer acessar como titular, se você quer acessar como responsável por algum CNPJ, aí vai ter o campo para você inserir o CNPJ, e no caso do procurador é a mesma situação. Ele vai informar lá para qual empresa que é a procuração e ele vai conseguir ter acesso ao FGTS digital normalmente. As remunerações declaradas no E-Social vão permitir a geração de guias personalizadas para recolhimento do FGTS, um único documento com várias competências, redução de tempo e custo operacional, processos como estorno, restituição, compensação e parcelamento vão poder ser realizados digitalmente. E como que será o funcionamento, né, gente? Assim como é o INSS, ao transmitir um evento de remuneração S200, S2299, S2399, o E-Social irá retornar um evento totalizador, que no caso é o evento S5003, informações do FGTS por trabalhador. Então, basicamente ali, da mesma forma que hoje a DCTF calcula ali o INSS, o FGTS irá também. Exato. Então, calcular. Hoje você manda um evento de remuneração pré-social, como esse que a gente citou como exemplo, S200 ou S2299, ele retorna para o sistema de folha de pagamento um evento que a gente chama de totalizador, né? Na verdade, o nome dado pelo próprio social para ele é totalizador. Para o INSS é o 5001. No caso do FGTS, é o S5003, que vai retornar tanto com a base de cálculo quanto com o valor do FGTS. Beleza. E como que será o cálculo ali do totalizador? Cada verba da sua folha de pagamento é enviada ao E-Social através do evento S1010, tabela de rúbricas. Esse evento inclui o código da rúbrica, sua natureza e as incidências de INSS, Imposto de Renda e FGTS. Quando a folha é transmitida, essa rúbrica passa por validação com base nas incidências preenchidas, então o totalizador irá retornar a base de cálculo e o valor do depósito para a FGTS conforme a categoria do trabalhador. Ou seja, gente, quando a gente vai lá no sistema, cadastra a verba, a gente vai lá naquela abinha lá, rúbrica social, faz o preenchimento lá da rubrica, da incidência, né, de INSS, Imposto de Renda, FGTS, a gente vai lá e transmite o evento de remuneração para o E-Social, o E-Social faz a validação do que foi preenchido lá no evento S1010 e com isso ele faz o cálculo ali do FGTS, do INSS e do Imposto de Renda. E lembrando também que não só isso, ele faz a validação também da categoria, né? Exatamente. E aí um ponto de atenção que nós temos aqui, que na verdade é uma regra que também existe para o INSS, é que a base de cálculo ela vai ser retornada conforme as rubricas.
No entanto, no que diz respeito à alíquota, isso vai depender da categoria do trabalhador. Então, lá no INSS, a gente tem algumas categorias que têm alíquotas diferentes, inclusive cálculos diferentes de INSS. No FGTS é a mesma coisa. A gente tem ali o caso do aprendiz, por exemplo, onde a alíquota é diferente, do empregado normal e tudo mais. Beleza, essa aqui é a tabela de incidências, né, de FGTS. É bem menor do que a de INSS, né? Tem menos opções aqui para preenchimento. Então, a gente não vai passar por todas, mas a gente vai só dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem uma verba aqui de salário mensal. A gente sabe que o salário mensal, ele incide FGTS. Então, a incidência a ser utilizada para a verba de salário é a incidência 11, FGTS mensal. Quer dar mais um exemplo? É mais uma questão de, assim, nesse caso aqui a gente está falando especificamente do totalizador, que é o 5003. Então, para cada situação, com base nas verbas que existirem na folha, com base nas rubricas que existirem na folha do empregado, ele vai retornar o 5003 com informações diferentes. Então, como o Gabriel disse, por exemplo, se tem lá dentro uma rúbrica, né, que a incidência dela é 11, FGTS mensal, dentro do 5003 vai tá lá dentro a informação FGTS mensal. Uma rescisão, por exemplo, vai ter lá FGTS e 13º salário. A incidência 13, que retorna dentro do totalizador, também como exemplo, é quando é algum FGTS referente a período anterior. Isso é comum em casos em que há folha de diferença de salário lá dentro. Tem também a situação do 15, que é para aprendiz ou contrato verde e amarelo. A gente tem também FGTS mês de rescisão, que é aquela situação semelhante à que a gente tem hoje, né, na GRRF, que é quando o empregado tem dentro do recolhimento da rescisão dele um saldo referente ao próprio mês da rescisão. Então aí ela tem a incidência 21, que é FGTS mês da rescisão. Tem a 24, que também é FGTS período anterior ao mês da rescisão. Então aqui a gente consegue visualizar que está bem próximo àquilo que a gente tinha, ou ainda tem, na verdade, né? Tem a incidência 27, que é FGTS mês de rescisão, aprendiz / contrato verde e amarelo, então vale para os dois casos. Temos a incidência 30, que é FGTS período anterior ao mês da rescisão, também aprendiz / contrato verde e amarelo. E aí aqui novamente, a gente tem aquela ligação de maneira que isso funciona exatamente igual funcionava, né? Ou ainda funciona, porque ainda está em vigor, mas futuramente vai ser descontinuado, na GRRF. Então os preenchimentos dos campos eles são bem semelhantes. Visualmente falando é bem diferente, mas a lógica ela permanece a mesma. E aí falando sobre multa rescisória, a gente tem a incidência 99, que é a indenização compensatória, que é a multa do FGTS, e a 999, que é a indenização compensatória complementar, ainda falando sobre a multa do FGTS. Então, conforme os grupos do E-Social e calendário previsto, a gente vai ter, novamente, o período de testes do grupo 1, que vai ser de 19/8 a 10 de novembro de 2023, já utilizando dados reais. Os grupos 2, 3 e 4, de 16 de setembro a 10 de novembro, também utilizando dados reais. E aí a gente tem então a produção restrita, a partir de 20 de novembro de 2023, utilizando dados fictícios. Produção com validade jurídica, a partir de 1 de janeiro de 2024, já utilizando dados reais. Então nós já temos aqui que o período de corte vai ser 1 de janeiro de 2024, que é quando ele de fato entra em produção, segundo as informações atuais. Pode ser que isso mude, mas até então é 1 de janeiro mesmo que ele entra em vigor. Então, como que vai ser esse período de transição entre o FGTS digital e a CFIP e GRRF lá do Conectividade? Bom, o FGTS mensal da competência dezembro de 2023, o recolhimento será realizado através da CFIP, lá da Caixa, com vencimento em 7 de janeiro de 2024. O FGTS rescisório de um desligamento que tiver ocorrido em, por exemplo, 26 de dezembro de 2023, o recolhimento ele ainda vai ser através da GRRF da Caixa, com vencimento em 5 de janeiro de 2024. Um FGTS mensal da competência janeiro de 2024, o recolhimento será realizado através do FGTS digital, com vencimento até o dia 20 de fevereiro de 2024. Um FGTS rescisório de um desligamento que ocorreu em 2 de janeiro de 2024, o recolhimento será realizado através do FGTS digital, com vencimento até o dia 12 de janeiro de 2024, ou seja, 10 dias depois. E como que fica então a questão do microempreendedor individual, o MEI, e o segurado especial, o SE? O FGTS será recolhido juntamente com a DAI mensal gerado pelo E-Social. Já o FGTS rescisório será recolhido através do FGTS digital em substituição à GRRF gerada no Conectividade Social. Ainda sobre o MEI e o segurado especial, como um exemplo, a gente tem aqui uma rescisão ocorrida em 1 de janeiro de 2024
por um motivo de desligamento que gere direito ao saque do FGTS, deverá registrar a rescisão no E-Social e acessar o FGTS Digital para gerar a guia com os valores de FGTS incidentes sobre o mês de rescisão, 13º proporcional, aviso prévio indenizado e a multa de FGTS, né, de 40% ou 20%. Mesmo desligamento, esses empregadores eles ainda vão ter que emitir a DAI no E-Social para recolhimento da contribuição previdenciária, o INSS no caso. Então, como que vai ser a base de dados do FGTS Digital? O que o FGTS Digital vai utilizar ali como base de alimentação das informações? Então, iniciando aqui pela declaração das remunerações do E-Social, que é ali os eventos que eu já falei anteriormente, né? O 1200, 2299 e 2399. Isso. E também tem a opção aqui de fazer a relação de saldos diretamente no FGTS Digital. Informar todas as remunerações do período do vínculo rescindido e informar o valor total da base de cálculo da indenização compensatória. O Eros vai falar isso mais pra frente, dando um exemplo lá direto no portal, né? Então essa aqui é a primeira tela depois que a gente consegue fazer o acesso ali ao FGTS Digital. Então a gente tem essas opções aqui, de gestão de guias, remunerações para fins decisórios. Então a gente separou algumas para a gente falar um pouco sobre, né? Começando aqui pela gestão de guias. Bom, ao clicar na opção de gestão de guias, a gente vai ter a opção de emissão de guia rápida, emissão de guia parametrizada e consulta de guias. Na tela de emissão de guia rápida, a gente consegue realizar a emissão de uma guia selecionando ali a competência de apuração e o tipo de débito, sendo ele mensal ou rescisório. Aqui já é uma tela com poucas opções, porque a ideia é fazer uma emissão rápida da guia mesmo. No entanto, a gente consegue ver aqui em cima que tem uma advertência importante, alertando que existem vínculos desligados com cálculo de indenização compensatória pendente, e aí tem a opção para você clicar e ser direcionado para a aba que a gente vai falar agora. Bom, qual que é o ponto de atenção aqui então? É a questão da ausência de remunerações. Nos casos de desligamentos que resultem em pagamento de multa rescisória e que envolvam um período trabalhado sem informações de remuneração registradas no E-Social, na tela inicial vai constar aquela advertência, né? Então, só repetindo a advertência, existem vínculos desligados com cálculo de indenização compensatória pendente. E qual que é a solução para essa advertência? O usuário ele vai acionar o ícone clique aqui, que é aquela opção que apareceu marcada lá atrás, e navegar pelas telas que vão possibilitar inserir ali os valores das remunerações que faltam do período trabalhado para que o sistema do FGTS Digital consiga calcular o valor correto da indenização compensatória. Aqui a gente tem um exemplo de como que é a tela. Lembrando, pessoal, que esse preenchimento aqui não substitui a obrigatoriedade do envio de eventos do E-Social. Então, se a gente preencher aqui, não quer dizer que não precisa enviar ali os eventos de remuneração ao E-Social. Só complementando então, basicamente vai ocorrer o seguinte: se existir algum período em que alguma remuneração não foi enviada ao E-Social, o empregador ele vai ter a opção de preencher essa remuneração aqui dentro. Só que isso não muda o fato de que aquela remuneração tem que ser enviada ao E-Social para cumprir a obrigação com o E-Social. Tanto é que o empregador pode optar por, em vez de vir aqui e realizar o preenchimento, regularizar a situação lá no E-Social para depois visualizar aqui se os valores já apareceram. Agora nós temos a tela de emissão de guia parametrizada. Aqui a gente tem que percorrer 3 passos para de fato conseguir realizar a emissão da guia, que é selecionar os débitos, definir o vencimento, depois a gente faz a emissão da guia. Aqui funciona um pouco diferente da tela de emissão de guia rápida. A gente consegue selecionar um período inicial e um período final. Lá a gente conseguir selecionar só um mês. Aqui a gente pode pegar, por exemplo, um ano completo. Nós temos também a opção de informar o vencimento de um débito. Aqui já é um campo que não é obrigatório. Aí lá embaixo a gente tem também a opção tipo de débito, mensal, rescisório, assim como naquela tela anterior. Em vencimento, que é um campo obrigatório, a gente pode selecionar se quer guias a vencer, né, ou vencidos. E tem também a opção de, aqui em guias, de marcar para poder visualizar somente as que não tiveram, de fato, a emissão de uma guia. Ou seja, aquilo que eu ainda não emiti guia, só estava no FGTS Digital, posso marcar essa opção e aí eu consigo visualizar aquelas guias que eu não emiti. Aí a gente vai ter a opção de expandir pesquisa, limpar para poder limpar os filtros realizados e aí o botão de pesquisar de fato. Agora a gente tem a tela de consulta de guias, que permite a consulta conforme alguns critérios estabelecidos pelo usuário, de guias emitidas pelo FGTS Digital. Então aqui já são guias que eu de fato realizei a emissão delas. E aí funciona da mesma forma. A gente vai ter ali um período de apuração, inicial e final, um campo para vencimento da guia, a gente pode inserir aqui também o número da guia.
a situação da guia, e aí tem um campo de pesquisa ali para a gente visualizar quais são as situações que podem ser visualizadas, e a data de arrecadação. Agora, nós vamos falar sobre a tela de remunerações para fins rescisórios. Essa é uma funcionalidade que permite que o usuário acesse o histórico de remunerações do empregado demitido para que gere o pagamento da multa rescisória e verifique se constam todas as remunerações recebidas pelo empregado ao longo do vínculo trabalhista, possibilitando a edição das informações faltantes diretamente no FGTS Digital a fim de calcular o valor correto da multa do FGTS. Então essa tela aqui ela tem uma ligação direta com aquela advertência que a gente informou lá atrás. É basicamente aqui dentro que você vai informar as remunerações para os períodos que não constam no E-Social, novamente, seja por falta de envio ou é porque era algum período que a informação ainda não era enviada por E-Social, por exemplo. O lançamento ele vai ser todo feito aqui dentro para, de fato, calcular o valor correto da multa do FGTS. Aqui um exemplo da tela, mesma situação, a gente consegue visualizar a data de admissão do empregado, a data do desligamento, aqui a gente já vê o motivo do desligamento, já o texto mesmo, a descrição no caso, né, em vez de ver somente o código. A gente tem aqui a informação da indenização compensatória, ou seja, o valor dela, o status, podendo ser pendente, incompleto ou completo, e ali em ações a gente consegue realizar aquelas edições que a gente havia falado. Agora a gente tem a aba de consultas do empregador, basicamente é uma tela que permite a consulta das prestações de informações de bases de cálculo e recolhimentos, né, da FGTS, que poderão ser detalhados por vínculo de forma consolidada. Também serão apresentados aqui dentro eventuais pendências no cumprimento de obrigações e ou falta de recolhimento do FGTS por parte do empregador no âmbito do FGTS Digital. Bom, uma observação importante a respeito da documentação técnica lá do FGTS Digital é que lá no manual de orientação do FGTS Digital tem bastante informação, tem exemplos de telas, inclusive boa parte dessas telas que nós conseguimos foram lá, tem informações sobre preenchimento e diversas outras questões a respeito do FGTS Digital. Então é importante você acessar porque lá, de fato, o conteúdo está bem rico. Por hoje é só e até a próxima. Chegamos ao final da nossa Kivo Live. Muito obrigado pela sua atenção, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima Kivo Live!